silêncio. A hora é agora. Para mudar sua vida. Porque ela nunca mais será a mesma. Olá, pessoal. Todos estão me ouvindo? Como é que tá aí o áudio para vocês? Todos me ouvem? Sim? Como eu falei, ainda estou me adaptando, me adequando aí um pouquinho a essa plataforma. Por favor, confirmem se vocês estão ouvindo, só para eu poder ter aqui a certeza de que está tudo funcionando. Sim? Muito bem. Então, pessoal, nós vamos começar agora o nosso estudo do capítulo 10 do livro de Daniel. Bom, nós vamos começar então com um resumo. Primeiramente, então, Daniel recebe uma revelação no terceiro ou no primeiro ano de Ciro da Pérsia. A gente vai falar sobre essa questão, se é terceiro ou se é primeiro. Ele passa 3 semanas chorando e fazendo jejum de carne e vinho e fragrâncias aromáticas. No 14º dia do primeiro mês, ele estava à margem do rio Tigre. Olhou para cima e viu um homem vestido de linho com um cinto de ouro, corpo como berilo, rosto como relâmpago e pernas como bronze. Sua voz era como de uma multidão. Os que estavam junto de Daniel não viram, mas aqui tem um errinho aqui, carregam de pavor, não, mas enfim, foram tomados, né, de pavor. Daniel cai, mas é tocado pelo homem. Que diz a ele, né, que diz a ele para não temer, pois ele é amado. O homem diz que o príncipe da Pérsia o resistiu por 21 dias. Miguel, um dos príncipes, veio ajudar. Um ser que parecia um homem tocou nos lábios de Daniel, que começou a falar e se disse angustiado com a visão, sem forças e incapaz de respirar. O homem tocou nele, fortalecendo. O homem diz a Daniel que esse deveria ser forte. Esclarece que veio lutar contra o príncipe da Pérsia e em seguida com o príncipe da Grécia. Ele promete revelar o que está escrito no livro da verdade e diz que somente Miguel o ajuda nesta luta. Muito bem. Esse é um texto relativamente misterioso, né, para a grande maioria aí das pessoas, né? A gente fica nessa situação assim, e aí, o que isso de fato representa, o que isso de fato significa, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre uma introdução, né, a esse trecho do livro de Daniel. Bom, esse trecho ele foi originalmente escrito em aramaico. Quando eu falei esse trecho, eu me refiro a Daniel de 10 a 12. Tá? Daniel 9, ele encerra um tema, né? Ele encerra uma visão, ele encerra todo o relato dele dos acontecimentos, né, que vão até, como a gente viu, a revolta dos Macabeus. Na realidade, isso vai ser repetido mais uma vez, isso vai ficar muito claro no capítulo 11. Tá? Mas assim, é um novo ciclo aqui, né? E esse novo ciclo que é escrito também em hebraico, na realidade, o que se tem no meio acadêmico é o entendimento de que ele originalmente ele foi escrito no aramaico, tá? Porque o hebraico dele é um hebraico mais pobre, mais simples até do que os capítulos anteriores foram escritos em hebraico, tá? O que indica que na realidade ele é uma tradução, mas infelizmente a gente perdeu os originais, né? Nós não temos acesso aos originais aramaicos desse trecho de Daniel, tá? E aí, um comentário que é o Oxford Bible Commentary, na parte que diz The History of the World as a Heavenly Conflict, que se refere a Daniel de 10:1 a 12:13, ele diz o seguinte: esta seção final está em um hebraico simples e pode representar uma tradução simplória do original aramaico.
Muitas dificuldades em sua interpretação podem ser devido a erros de tradução. Então, para esses comentaristas, há dificuldades de tradução. Esta seção, que compreende 3 capítulos, mal se apoia no esquema da visão e interpretação. O que ele quer dizer com isso? Esse trecho ele sai um pouco da linha daniélica de você ter uma visão seguida da sua interpretação, né? Ele desvia um pouco desse modelo, né? E se conduz mais como uma narrativa levemente disfarçada de eventos históricos que o historiador moderno e o leitor antigo, sem dúvida, pode identificar. Na realidade, o livro de Daniel inteiro, né? Isso a gente viu com muita clareza nas primeiras aulas. Tá? O livro de Daniel ele é um livro pós-exílico, ele foi escrito à época da revolta dos Macabeus, quando o povo judeu estava sendo dominado pelos seleucidas. E ele é frequentemente escrito em código. Né? Ele é escrito de uma maneira que os seleucidas não percebessem com tanta nitidez do que ele se tratava. Caso contrário, o povo judeu poderia ter problemas. Nós já vimos até, inclusive, que há outras obras que foram escritas também nessa linha. Tem vários textos, né, da época do judaísmo do Segundo Templo que são dessa forma. Bom, aí diz o seguinte, mas ela também oferece uma interpretação da história como um, entre aspas, grande conflito, 10.1, que combina a ideia de uma sequência pré-ordenada e de uma luta entre nações, seres celestiais representando a luta de cada nação pela supremacia de seu povo. Tá? Então esse é um elemento bastante importante sobre o qual a gente vai falar com bastante clareza. Tá? Então se a gente pegar Daniel, vamos começar a leitura, né? E aí a gente vai comentando. Bom, aliás, antes de começar a leitura, vamos falar dessa questão. Né? A gente já viu no resumo. Tá? Você tem conflito, né, entre os anjos que representam ali Israel e os príncipes da Pérsia. Em seguida é mencionado também o príncipe da Grécia. Tá? E essa ideia, pessoal, para que a gente possa entender, inclusive compreender quem é Miguel, né? Quem são esses anjos que aparecem, tá? A gente precisa compreender como era a visão de mundo politeísta. Tá? E é uma visão de mundo que era típica das nações ali daquela região, mas que também afetou o povo judeu após o exílio. Tá? Que é a seguinte visão, tá? A visão de que cada nação teria a sua divindade. Se você pega os escritos sumérios, por exemplo, né, os escritos babilônios, tá? Mesmo os escritos egípcios, muitas vezes os conflitos entre as nações são vistos como deuses se chocando, deuses brigando. Né? Parece um pouco aquela coisa da cultura brasileira, né, de dizer que se você brigou com o seu vizinho, o seu santo não bateu com o dele, né? Que eles dizem que a entidade lá em cima não bateu uma com a outra, né? Eles tinham essa visão, mas com relação a nações, tá? Uma pergunta do Emanuel, ou seja, o livro de Daniel não se passa no cativeiro babilônico. Não, ele é bem posterior. Tá? Inclusive, né, os próprios relatos internos dele mostram isso. Né? Mas a gente vai falar disso... já falamos muito disso nas outras aulas, tá? Eu recomendo dar uma olhada. Então, assim, pessoal, no mundo politeísta, eles entendiam o seguinte, você tinha a divindade máxima do Egito, Ra, como nós falamos, inclusive, na aula anterior. Tá? E aí, essa divindade, então, o que, por exemplo, a Torá fala, né? Quando o Eterno vai e liberta o povo? Eu executarei juízo nos deuses egípcios. E tirando, vamos dizer, a morte do primogênito, que aí é um juízo sobre Faraó, a divindade encarnada, né, entre aspas, de Faraó, mas você tem o quê? Você tem a última praga foi justamente um juízo sobre Irá, né? Quer dizer, o Eterno, ele vence Irá, ele vence o Deus Sol, e aí ele tira o povo do cativeiro egípcio. Tá? Muito bem. Então, eles viam dessa maneira. E aí você tem alguns comentários antigos do livro, né, de Deuteronômio 32:18, que você vê o seguinte, né, o seguinte texto. Tá? Na verdade, vamos olhar primeiro o texto. Tá? Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Deus. Tá? O texto massorético, nesse ponto, ele traz uma glosa.
tá? Ele traz os filhos de Israel. Já é uma visão bem posterior de dividir o mundo entre as tribos de Israel, mas não é o texto original. A gente sabe disso olhando para os manuscritos do Mar Morto e para a própria Septuaginta, né, que trazem os filhos de Deus. Tá? Então, assim, originalmente é possível que esse texto de Deuteronômio estivesse fazendo uma referência aos seres humanos de um modo geral, né? Porque os seres humanos, de um modo geral, são chamados na Bíblia de filhos de Deus. Mas havia já no judaísmo da época do Segundo Templo, no judaísmo pós-exílico, a ideia dos filhos de Deus, né, como uma alusão a anjos ou seres celestiais, aliás, até pré-exílico também. Tá? Então a ideia, né, de dividir entre os filhos de Deus, muitas pessoas não entenderiam isso, né, como uma referência a qualquer ser humano, né, mas sim, vamos dizer assim, a anjos, né, que representassem cada nação. Tá? Então, a gente já vê nessa ideia uma influência, né, do pensamento pós-exílico babilônio, né, de que, vamos dizer, você teria para cada nação a sua divindade. Tá? E ao ter para cada nação a sua divindade, né, essas divindades elas lutariam entre elas. Tá? Porém, você vai ter um problema, né, que é a questão do monoteísmo. Né? Pera lá, como é que você pode ter um monoteísmo e ao mesmo tempo as nações terem divindades? Né? Qual é a solução dada pelo autor de Daniel? O autor de Daniel ele faz uma prática, né, que é extremamente semita. E eu vou ser polêmico aqui, é muito engraçado, né? Porque muitos criticam a Igreja Católica por essa prática, né, que é a prática de redefinição, né, da mitologia antiga, mas essa é uma prática que se vê na Bíblia, né, assim, que é aquela coisa assim, já está na cultura das pessoas. Então, ao invés de você chegar e negar tudo e as pessoas ficarem absolutamente sem referência e ainda desconfiadas, você redefine a mitologia de uma maneira que as pessoas possam, vamos dizer assim, né, chegar na verdade. Tá? Então, a ideia é a seguinte, o que o livro de Daniel ele faz? Ok, o conflito entre nações é visto como uma batalha, né, entre seres espirituais ou seres celestiais, tá bom, mas é todo mundo anjo. Né? É todo mundo anjo, não tem ninguém que é divindade ali, não tem nenhuma divindade, não tem nenhum Deus de verdade. O único Deus, né, a única divindade é de fato o Eterno. Tanto é, né, que você tem o quê? O conflito nível, vamos dizer assim, né, nível anjos, né, nível príncipes, no livro de Daniel, ele não se dá entre o Eterno e outros seres, para não dar essa ideia. Tá? Quem é que aparece liderando o conflito, né, com as outras nações? Miguel, aparece um anjo. Né? Quer dizer, é no nível anjo-anjo, não é no nível divindade. Né? Então, você tem essa preocupação. Então, a ideia, né, o autor de Daniel, ao invés dele negar, né, esse pensamento que certamente ele permeou, né, os judeus que não só os que tinham vindo, né, não só o pensamento pós-exílico babilônio, mas também o pensamento helenista. Né? A gente tem que lembrar que boa parte do público do livro de Daniel era um público acostumado ao helenismo. Né? A gente vai falar mais especificamente de Miguel daqui a pouco. Tá? Mas a questão é a seguinte, o autor de Daniel ele não está preocupado em corrigir, vamos dizer, tudo. Ele está preocupado em mostrar o seguinte, olha, vocês querem acreditar que tem conflito celestial? Beleza, mas o Eterno está acima de tudo isso. Tá? Então a ideia é confortar o povo diante, né, desse segundo templo, como por exemplo um texto que todo mundo conhece muito bem, que é 1 Enoque, né, que também fala disso. Só que o que o autor de Daniel vai fazer? Ele vai tentar dizer o seguinte, olha, né, da mesma maneira, né, que, vamos dizer, lá atrás o Eterno não chegou e falou, viu, os deuses do Egito não existem. Ele falou, eu vou julgar os deuses do Egito. Né? Depois ele mostrou que os deuses do Egito não julgam. Tá? Mas ele, num primeiro momento, o que ele fez? Ele chega e fala o seguinte, olha, o que está por trás das nações são anjos, não são deuses. Tá? Então a ideia dele aqui é combater o politeísmo. Tá? Não é ficar falando muito, né? Vamos dizer assim, ele não quer afrontar demais a questão. Tá?
Então, o que a Enciclopédia Judaica fala sobre Miguel? Miguel é especialmente designado na literatura judaica antiga e muito frequentemente no livro de Enoque como príncipe de Israel e em escritos judaicos posteriores como advogado dos judeus. É por essa razão que ele é representado como o anjo da paciência e da misericórdia, né? Está lá em 1 Enoque 43, que ensinou Enoque os mistérios da clemência e da justiça. Tá? Então, assim, pessoal, se todas as nações têm um anjo, que é a visão que eles tinham, e que o livro de Daniel não resolve combater, lembrando, tá, pessoal, o livro de Daniel, ele é essencialmente, ele é escrito em código, ele é figurativo. Isso não quer dizer que literalmente cada nação tem o seu anjo, tá? Não quer dizer que seja um tratado teológico, tá? Mas ele não vai, vamos dizer assim, ele não vai entrar nesse mérito monoteísta. O que ele vai fazer? Ele vai tentar aplacar o politeísmo. Por quê? Porque os judeus da época estavam vendo muitos da seguinte maneira: os deuses gregos, eles exerceram juízo sobre o Eterno, né? Se a Grécia pegou, né, e dominou, e os Seleucidas, que era uma extensão do Império Grego, estavam passando a ripa no povo, então o Eterno foi dominado. Essa era a visão que eles tinham, influenciada por uma visão politeísta. Helenista, o que a gente fala, né, é uma referência à cultura grega, tá? que influenciou o mundo a partir do momento justamente de Alexandre o Grande. Tá? Então, o povo judeu daquela época já tinha, né, já tinha uma influência forte. A Grécia, né, ela foi se tornando culturalmente muito relevante. Tá? Então, assim, pessoal, se todas as nações tinham o seu, né, a sua, vamos dizer assim, divindade, o que o autor de Daniel faz? Ele fala, não são divindades, são anjos, né? São servos do Criador, não são poderes isolados, né? Inclusive, depois, o próprio judaísmo vai dizer que os anjos não têm livre-arbítrio, quer dizer, não são seres da maneira como se pensa, por exemplo, no cristianismo, que tem uma visão diferente, né, de anjos quase como semidivindade. Né? Então, assim, se toda nação tem, Israel também tem. Quem é o anjo de Israel? Aí surge Miguel. Tá? Então, assim, o anjo, né, chefe de Israel, né, se cada nação tem o seu príncipe angelical, Israel tem um. Qual é o nome do príncipe angelical de Israel? Né? Isso segundo o autor de Daniel, Miguel. Tá? Mas o que muita gente não percebe, tá, é o jogo monoteísta. Tá? É o jogo monoteísta do termo Miguel. Tá? O nome Miguel, né, no hebraico Michael, tá? Assim, ele tem um significado, ele é uma pergunta. Mi, né, é quem, tá? No hebraico, quando você fala, né, por exemplo, quem está aí? No hebraico você diz Mizé, né? Quem é? Né? Quem que está aí? Tá? Então, mi é quem, é uma pergunta, tá? Não é aquele que, como alguns acham, é quem, é uma pergunta. Mi, né? Rael, tá? Então, o Raf na frente, né, da terminologia el, tá? Ele vai dizer, ele significa como, tá? Aliás, você tem, né, aquele trecho bíblico que, aliás, virou também uma canção barra oração famosa no judaísmo, né? Mi Hamocha Ba'elim Adonai, né? Quem, né? Quem entre os Elim, entre os poderosos, entre os poderes, né, é como tu, eterno, né? Então é a mesma ideia, tá? Então, Michael, quem é como o eterno, né? Olha que interessante, o príncipe angelical de Israel, o nome dele é quem é como o eterno, né? Ou seja, o que ele está dizendo? Eu não sou nada, eu sou um servo. Quem é como o eterno? Quem é como o lá de cima? Ninguém, né? Não é uma divindade. Percebe? O nome, a brincadeira, né, do autor de Daniel, né, brincadeira entre aspas, o trocadilho, né, do autor de Daniel usando esse nome, né, usando Michael, é justamente para mostrar isso, né, para mostrar que não há ninguém como o Eterno. Tá? Então, quem estaria à frente, né, do povo de Israel? Seria justamente aquela figura que não tenta, né, de alguma
de alguma maneira, usurpar, né, a posição da divindade, ou seja, só tem um. Então tem um trocadilho, né? Tem um trocadilho aí, né? Assim, só tem um, Israel, só tem ele, né? Quem é como ele, né? Então, esse é o grande trocadilho, tá? Que muitas vezes as pessoas não percebem, né? Por quê? O pessoal gosta, né, de ficar tentando discutir quantas asas tem o anjo, né? Que cara que tem, né? E aí cai sem perceber num politeísmo, né? Isso é muito perigoso, né? Na Bíblia, pessoal, os anjos, eles são pouco importantes, né? A importância deles está na mensagem que eles trazem, está na missão que eles têm, o que eles vêm fazer. Por isso que é dito, eles são malachim, eles são mensageiros, né? Mal comparando, é como chegar uma caixa de Sedex na sua casa e você ficar olhando para a caixa e perguntando por que a caixa é amarela. Né? Assim, por que essa caixa do Sedex é amarela? Né? Por que o número do rastreio do Sedex, né, começa com esse código assim, assim, assim? Né? Será que o site dos Correios é bonito? Meu, o que importa é o que está dentro da caixa, que é o que chegou para você. Né? E isso é justamente, né, o que o autor de Daniel está dizendo. Então, ao invés de combater, né, a ideia politeísta de um conflito de divindades, né, o que ele faz? Ele coloca todo mundo abaixo do Eterno. Não, o Eterno está acima disso tudo. E ele está no controle de tudo que está acontecendo. E Israel, esse tempo em que vocês estão em angústia é um tempo passageiro. Isso vai passar. Né? E aí no capítulo 10 ele vai dizer mais claramente quando, como, etc. A gente vai chegar lá. Tá? Muito bem. E aí ele vai falar, né, por fim, o nosso último comentário de hoje, né, a questão dos príncipes da Grécia e da Pérsia. Tá? Então, tanto a Grécia quanto a Pérsia, eles aparecem com uma conexão importante com o futuro de Israel. Né? Futuro, vamos dizer, tendo como referência, vamos dizer assim, né, o tempo indicado pelo livro de Daniel, né, que coloca Daniel na corte babilônia. Tá? Então, ou na verdade na corte persa, né, já no começo da corte persa aqui, nesse momento. Tá? Então, assim, a Pérsia ela é importante, tá? Mas, assim, olha por que a Bíblia fala, por que o autor do livro de Daniel fala que ele teve que lutar com o príncipe da Pérsia, para que o povo judeu não pensasse o seguinte, não, bom é o Deus persa, né? Bom é o Deus persa, né? Bom, né, é o Deus da Pérsia que veio em nosso socorro quando o nosso Deus nos abandonou. Eles poderiam pensar isso. Tá? No mundo politeísta, isso seria um pensamento razoabilíssimo. Né? Seria muito comum pensar isso. Tá? Então, o que ele mostra? Não, eu tive que lutar, né? O anjo falando, eu tive que lutar contra os príncipes da Pérsia. O que ele está dizendo? Israel, não foram os deuses da Pérsia, né? Aliás, não tem Deus na Pérsia. Não foram deuses da Pérsia que te libertaram. Tá? Foi o Eterno que mandou e os anjos tiveram que pressionar os reis da Pérsia para agir em seu favor. Essa é a mensagem. Tá? E depois disso viria o quê? O príncipe da Grécia, né? Que é o principal ali, né, elemento. Tá? E aí ele fala, né, não tem ninguém que me ajude senão Miguel. O que ele está falando com isso? Olha, Israel, né, não vai vir ao seu socorro nenhum outro país, né, que vai te libertar disso. Não vai ser uma outra divindade. Né? Quem vai vir ao seu socorro é o anjo que diz, quem é como ele? Né? É o anjo que diz, não há como ele, não há como o Criador. Tá? E isso vai ficar melhor detalhado, né, no capítulo 11. Tá? Então, os eventos, né, vamos dizer assim, eles estão nessa linha. E nesse momento o povo estava sendo afligido, né, pelo Império Seleucida, que era uma continuidade do Império Grego. Né? Vamos dizer, o Império Grego, o reinado de Alexandre o Grande, dividido em 4 partes. Tá? Então a pergunta aqui se a Pérsia existe hoje. A Pérsia, enquanto reino, não existe mais da maneira como existia nos tempos bíblicos. Tá? Mas seria hoje a região do Irã, né? E do que seria hoje, né, o Irã, que infelizmente hoje tem uma postura, né, com relação a Israel muito
muito complicada, né? Mas eu, inclusive, né, embora hoje, né, como eu falo, eu não professo religião alguma, porque eu amo o meu povo, mas eu acredito que religião, de um modo geral, né, religião enquanto, né, assim, a coisa mais institucional, religiosa, etc., né, sempre acaba caindo em joguetes humanos, etc., né? Mas como judeu que sou, né, de origem, né, de sangue, eu não posso me esquecer jamais da dívida, né, de gratidão que o nosso povo tem com o povo da Pérsia. Eu não desejo o mal do Irã, né? Eu desejo muito pelo contrário. Eu sei que o povo iraniano sofre, né, e desejo que eles sejam libertos da tirania, né, porque eles não podem nem manifestar apoio, né, mesmo que tenha alguém ali que concorde, né, e goste, né, e seja simpático ao povo judeu, Israel, etc., né, ou mesmo a outras religiões, etc., não pode se manifestar se não é morto, né? Então,